Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do Instagram, começando mais um dia de live aqui na nossa AgroEffective Live Series, aqui no nosso canal do Instagram. Hoje nós vamos falar de agronegócio, nosso convidado é Gilmar Coraça, que é o coordenador da RTC, a Rede Técnica Cooperativa, que trabalha aí com toda essa questão técnica junto às cooperativas agropecuárias gaúchas. Lembrando sempre que todas as lives também estão lá no nosso Instagram, vamos estar aqui também, vão estar lá no nosso YouTube, também no nosso Facebook, então curtam nossas páginas para que logo logo também tenha outras informações, outras notícias e outras lives também que podem ser acompanhadas por esses canais. Estamos aqui então no aguardo do Geomar, que já está aqui conosco. Vamos entrar então com ele aqui para falar sobre a RTC. Boa noite, Geomar. Ei, Boa noite, tudo bem? Tudo certo? tudo tranquilo. Prazer de ter aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre um importante projeto que é a RTC, trabalho maravilhoso aí realizado pelas cooperativas agropecuárias. Prazer é nosso. É sempre importante a gente poder compartilhar um pouquinho do trabalho, daquilo que as cooperativas vêm fazendo em prol dos nossos produtores no Rio Grande do Sul. Já está aqui com a gente também acompanhando o Matheus aí da CTGL, também está nosso amigo, o quadro também está já mandando um joinha aqui que está atento na live também. Isso aí. Bom, começando então, Gilmar, primeiro, como é que ela se constituiu? Bom, a RTC, na verdade, ela é um esforço conjunto de inúmeras cooperativas, né, das quais se insere aí a CCGL como central, né, que tem por assim, o objetivo compartilhar informações, gerar informações de forma conjunta, né, sempre com esse foco da rentabilidade do produtor rural. A gente sabe que o compartilhamento de informações hoje ele não tem mais barreira, né, essa parte do conhecimento, a inovação veio para quebrar muitos paradigmas nesse sentido. E nesse projeto as cooperativas passam a olhar para isso também e também passam a ser protagonistas nesse momento aí que foca em digitalização, foca em inovação, mas que ao mesmo tempo foca em atender as nossas cooperativas, atender os produtores lá com seus anseios, com as suas necessidades aí voltados para a sua produção agrícola. Então, hoje é um projeto que conta aí com mais de 30 cooperativas, né, filiadas à Fecoagro, filiadas à CCGL, como eu mencionei, como central, mas é um trabalho conjunto, na verdade, um esforço conjunto para tentar alavancar cada vez mais a produtividade agrícola do nosso estado e, muito mais importante que isso, a rentabilidade dos produtores rurais, né, aí cooperados das nossas cooperativas associadas. Bom, e como é que era feito antes essa relação das cooperativas e o que mudou com a RTC? Na verdade, a RTC buscou conectar melhor os elos, né? Melhorar esse processo de intercooperação. Então, a CCGL aqui, como havia já há anos anteriores a nossa Fundacep, né, com foco no desenvolvimento, inclusive, de cultivares, de soja, de trigo, né? Depois a CCGL assumiu a Sociedade de Negócio e retomou esse processo de pesquisa em prol das cooperativas. Mas, naturalmente, as cooperativas têm seus campos demonstrativos e experimentais, muitas vezes, nas suas unidades, né, com foco em demonstrar aí, inúmeras informações para com os seus produtores em dias de campo. Então, por que não aproveitar esse conhecimento que já é gerado localmente, aprimorar um pouco mais o que vem sendo conduzido lá e trocar as informações, ou seja, explorar condições climáticas do nosso estado, né, de clima e de solo principalmente, nos quais as cooperativas estão inseridas. Nós temos cooperativas de norte a sul, de leste a oeste, e às vezes o desempenho, o resultado, ele não é similar para todos. A exemplo, a CGL fica hoje aqui sediada em Cruz Alta, né, com seu campo experimental, digamos assim, mãe da RTC, onde nós contamos com laboratórios, com pesquisadores focados em diferentes áreas do conhecimento. Mas nem sempre o resultado aqui de Cruz Alta serve para balizar todas as decisões das cooperativas. Então, nesse projeto da RTC,
são também definidos aí alguns experimentos que são conduzidos dentro das áreas experimentais das cooperativas e depois esses dados são novamente compartilhados para todos. Então, gera um conhecimento, permite que uma cooperativa que já está avançada, mais avançada, digamos assim, em determinado segmento, possa contribuir para que outra cooperativa também possa aí aproveitar essa informação e também crescer. Então, é basicamente o seu cooperativismo e esse processo de intercooperação, assim, propriamente dito. Lembrando a quem estiver nos acompanhando que pode também mandar seus questionamentos aqui, que a gente vai, na medida do possível, repassando. Bom, e o que Jomar, a RTC já tem feito de atividades? A gente teve já visita técnica, uma caravana, um evento ano passado também muito importante, né? Exato, a gente teve aí, ao longo desses 2 anos, alguns eventos, né, alguns deles bem marcantes, assim, no sentido do agro como um todo, mas, paralelo a isso, a RTC, dia a dia, juntamente com as cooperativas, vem aí alavancando novas ferramentas, gerando novas informações, justamente para subsidiar departamentos técnicos e dos departamentos técnicos levar informação para os produtores. Então, conforme foi mencionado anteriormente, aqui na CGL, a nossa unidade de pesquisa, nós trabalhamos com diferentes áreas do conhecimento. E diariamente surgem dúvidas, surgem demandas, né? A agricultura ela é muito dinâmica, então sempre surgem aí problemas para serem solucionados, né? E que vão ajudar o produtor lá na ponta a cada vez escolher mais e a colocar mais dinheiro no bolso. Mas sim, nós conduzimos alguns dias de campo aqui ao longo desses dois anos. Focamos bastante também em alguns processos virtuais, né? Que agora se avançou ainda mais com a chegada da pandemia aí. Mas dentro da RTC nós já vínhamos trabalhando com esse conceito, muito porque, como nós temos cooperativas espalhadas pelo estado inteiro, né, se perde às vezes muito tempo em deslocamento, custoso, tanto para o pesquisador quanto para a cooperativa, deslocar o seu departamento técnico. Então, o meio digital serve para nos ajudar com isso. Então, nós focamos bastante em webinars para treinar as cooperativas. Agora, com o apoio aí da FECOAGRO, né, o Feltraco que está nos ouvindo, nos deu aí um apoio gigantesco na idealização e na construção de um evento agora focado para as cooperativas, no que tange a um treinamento, né, na parte de fisiologia vegetal. Teremos aí o apoio do Sescope, e junto com o Conselho Técnico de Grãos da CGL, a gente desenhou isso e vai oferecer agora ele totalmente online para as cooperativas. Então, a digitalização também tem as suas vantagens nesse momento. E, logicamente, nós tivemos a jornada da RTC no ano de 2019, né, que aconteceu lá em Gramado. Esse é um evento que está programado para acontecer de 2 anos, então, possivelmente, se as coisas voltarem ao normal, em 2021 nós teremos uma nova jornada da RTC para reunir todo mundo também. E assim nós vamos planejando. Temos inúmeros objetivos, projetos novos focados em qualidade do solo, pensando no âmbito geral para o Rio Grande do Sul. Então, gostaria de anunciar também que até setembro vem aí um projeto bem grande para focar em qualidade do solo, para melhorar e pensar a melhoria do solo para o Rio Grande do Sul como um todo, né? E são iniciativas que continuamente a gente vem trabalhando. E um outro projeto que as cooperativas vêm também aí buscando, junto com a RTC, é a parte de digitalização também. Então, passamos a olhar de forma mais aprofundada para isso também, porque é necessário. Então, com certeza no futuro muitas coisas novas vêm aí. Deixa eu agradecer aqui a Ala Ferrari, o Felipe Miquelon aí pelas mensagens também, dando os valores. O Adrino Vassiski, tá certo aqui, né? Adrino Vassiski, desculpa, também mandando mensagem aqui. O pessoal da Cotriel também entrando aí, provavelmente o Roger, que está com a gente. Então o pessoal aí começando a acompanhar também a live. Bom, Jomar, uma coisa importante que tivemos agora, né? Nós passamos aí por uma série de estiagem aqui no Rio Grande do Sul. A gente, pelo trabalho que nós desempenhamos com o Agro, acompanhando em conjunto que muito fornecimento de informações aí também que a RTP trouxe, né, junto com a Agro para trabalhar. Como é que vocês também viram a estiagem nesse momento? Qual é a avaliação aí técnica em relação a tudo que ocorreu?
Bom, esse é um assunto que a gente não gostaria de ter que falar sobre ele, né? Porque a gente sabe o montante dos prejuízos que a estiagem trouxe para o nosso estado, né? Para todos os nossos produtores, aí principalmente no cenário das grandes culturas como a soja e o milho. Mas, ao mesmo tempo, esses momentos nos fazem refletir sobre muitas coisas e nos trazem muito aprendizado também, que com certeza nós iremos utilizar para minimizar esses efeitos nos próximos anos. E aí, pensando nesse âmbito, né, a CCGL aqui, o nosso pesquisador na área de solos, o Jackson Chorin, tem feito um acompanhamento bem interessante de propriedades, focado aí em sistema plantio direto. Mas pensando no sistema plantio direto na sua essência, né, as boas práticas, a rotação de culturas, a semeadura em contorno, uso de novas ferramentas, exemplo da agricultura de precisão também, a correção do solo. E nesse ano, pós-estiagem, né, se voltou até essas propriedades, né, essas propriedades que de fato conduziam esses bons manejos, que focavam em qualidade do solo, para se mensurar o quanto essas propriedades colheram a mais. E, surpreendentemente, o número que se levantou foi uma diferença de 14 sacos por hectare para esses produtores em relação aos produtores que, aí, digamos, não tinham um manejo tão assim, expressivo no que tange à qualidade do solo. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso que investir em boas práticas, né, em proteção do solo, em aporte de raiz, né, vai fazer com que em anos, como o que a gente vivenciou aí nessa última safra, a gente seja capaz de minimizar os efeitos. É muito difícil contornar porque a gente sabe que a estiagem ela foi muito assim grave, ela foi bastante impactante. Mas a capacidade de utilizar o manejo e o conhecimento para minimizar esses efeitos, com certeza podem ajudar aí o produtor a ter prejuízos menores. Então, isso ficou muito claro, né? Cada vez mais a CGL, as cooperativas, a rede técnica vem batendo nessa tecla, que o produtor precisa investir muito em sistema que proteja e que melhore a qualidade do seu solo. Então, pensar um sistema de produção os 365 dias do ano, porque a nossa propriedade, o nosso talhão, ele é igual a uma fábrica. Então, nós precisamos usá-lo durante todo o ano, né, para tornar, inclusive, a propriedade mais eficiente. Mas a gente precisa utilizar ele de uma maneira consciente também, pensando aí nesse foco de proteção sempre. Então, nós fizemos um acompanhamento juntamente com as cooperativas, né? Lá em março, a RTC já dizia que o impacto da estiagem seria na casa dos 50% sobre a produção aí do Rio Grande do Sul. Né? As cooperativas já vinham alertando esse número. E a gente vê agora que inúmeros órgãos, agora aí no mês de junho e julho, estão ajustando os seus números para números próximos àqueles que a RTC já tinha divulgado lá em março. Então, digamos, se a gente falar em números de produção, foi a estiagem que mais levou aí a produção do nosso estado, né? Porque, claro, nós estamos falando aí de uma produção na casa de 20 milhões de toneladas de soja, e talvez o Rio Grande do Sul se aproxime aí de um número de colheita final em torno de 10,5, talvez próximo a 11 milhões. Então, foi bem impactante, mas com certeza traz muito aprendizado, tanto para nós da pesquisa, quanto para as cooperativas, quanto para os produtores. E a gente não tem dúvida, né? A gente conversa bastante com os produtores, a gente percebe o quanto eles entenderam isso e quanto ano a ano os produtores vêm melhorando o seu manejo, vêm investindo em planta de cobertura, né? Então, a gente acredita que talvez num cenário aí de 5 anos, nós teremos uma revolução no nosso estado, pensando em produtividade, pensando em melhoria da qualidade do solo, né? Que vai trazer grandes benefícios, tanto para as cooperativas, para os produtores, mas também para o cenário econômico do nosso estado. Então, oxalá se daqui a 5 anos a gente possa voltar a conversar, olhar para trás e dizer, olha, aquilo que a gente falou realmente aconteceu. Então, é para isso que a gente vem trabalhando e, com certeza, as cooperativas, aí, pela sua atuação, pela sua abrangência em mais de 50% da área de cultivo do Rio Grande do Sul, tem um papel fundamental nesse processo. Só mandando um recado aqui do Roger, lá da Cotriel. Agradeço aí, Roger, pelas palavras, a nós aí pelos elogios. Lembrando sempre que a Cotriel também está fazendo séries de live muito interessantes até o final também. O João vai falar justamente disso, né, dos números, né? A gente vê muito o presidente da Coagro, Paulo Pires, fala também dos números, da importância desses números, de quanto a RTC, né, saiu na frente
em relação a esses dados, né? Essa assertividade aí mostra que o trabalho também está no caminho correto. Com certeza. Isso na verdade, é um fruto desse trabalho conjunto das cooperativas, né? Porque dada a sua abrangência, dada a capilaridade que as cooperativas têm, elas representam muito. Então, uma vez que as cooperativas já sabiam o real impacto da estiagem, ficou mais fácil da gente ter assertividade nesse processo. E assim, com certeza, nos serve de base para a geração de outros números, inclusive, né, para balizar daqui a pouco ações aí. As cooperativas têm muita representação, os produtores ligados às cooperativas são inúmeros aí, né, milhares, na verdade, e isso tem um impacto econômico direto no Rio Grande do Sul. Então, assim, além de usar a RTC, as cooperativas, para delinear daqui a pouco essas informações geradas, do contrário também é verdadeiro. Uma informação que sai da pesquisa, passa pelas cooperativas e chega até os produtores, tem um potencial de impacto muito grande, dado o tamanho. Por isso que eu sempre reforço que as cooperativas têm um papel fundamental nesses processos de aumento de rentabilidade nas propriedades do Rio Grande do Sul, né, de auxiliar no crescimento da economia do nosso estado. Então, é fundamental que o sistema cooperativo permaneça fortalecido e, cada vez mais, esse processo de intercooperação, de pensar ferramentas novas, vai com certeza nos ajudar a chegar lá. Dentro dessa questão das ferramentas novas, né, a gente falou um pouco antes também da questão do uso da tecnologia das redes sociais. A gente vê, né, a RTC colocando muita informação técnica, muita demonstração também nas redes sociais da RTC, no caso, Facebook, Instagram. Como é que isso também está ajudando na ampliação, na promoção desse trabalho, né? A gente parte do pressuposto que as mudanças aí, questão tecnológica, redes sociais, elas foram tão grandes, né, que o conhecimento deixou de ter barreira. Então, é importante compartilhar, né, que da mesma maneira a gente ajuda as nossas cooperativas, nossos produtores do nosso estado, e que não faz sentido nós gerarmos aqui informação, digo nós como pesquisa aqui, para deixar essas informações talvez engavetadas, né? Então, precisa cada vez mais fazer isso. E esse nosso grande objetivo é fazer com que essas informações, mesmo curtas, né, são vídeos rápidos, às vezes apenas um insight, mas ajuda o produtor lá na ponta, ajuda a cooperativa, ajuda o técnico, talvez na tomada de uma decisão. Porque às vezes uma tomada de decisão, mesmo que seja pontual, ela tem um impacto muito grande lá na ponta, né? Porque às vezes é o timing, é aquele momento de fazer, perdemos esse timing, a gente acaba daqui a um pouco perdendo também produtividade. Então, sim, a gente passou a olhar para isso também, porque como uma ferramenta adicional, mas sempre mantendo a nossa essência de gerar informação prática, informação de qualidade e informação com aplicabilidade, né? De levar uma linguagem técnica também para que os produtores consigam entender, né? E consigam, de fato, absorver e usar. Então, nós temos um compromisso muito grande com esses produtores, mas diferente, talvez, de muitos institutos de pesquisa, nós ouvimos muitos produtores e ouvimos muito as cooperativas para delinear aquilo que a gente vai usar aí na nossa parte experimental. Então, por isso que eu digo e reforço que é sempre uma pesquisa muito aplicada, porque ela justamente ataca as dores dos produtores, mas mantém na sua essência aí a parte de experimentação, ciência, para com a sua condução. Muito bem, né? A gente, voltando também ainda nessa questão de inovação, tecnologias, né? A gente vê um trabalho muito forte do cooperativismo também em relação à utilização de tecnologias. Ano passado, aí, com a Ecoagro, começou com uma missão ao Vale do Silício, se discutiu muita inovação, também teve essa discussão aqui no Fórum da Soja. Como é que a RTC também está se aproveitando disso para poder levar ao produtor essas questões de inovação e tecnologia? Na verdade, nós caminhamos aí de mãos dadas, né? RTC, CGL, as cooperativas, a FECOAGRO, né? Todos para o mesmo rumo. Então, uma vez que o sistema cooperativo entendeu que isso é um rumo importante a ser seguido, né? Como eu disse, a gente escuta muitas dores aí dos produtores, das cooperativas, para então delinear aquilo que a gente vai fazer. Hoje nós caminhamos todos para esse mesmo sentido de olhar para essas ferramentas tecnológicas
mas, assim, muito também no sentido de filtrá-las para que, quando elas cheguem lá nos produtores, os produtores consigam assimilar e, de fato, utilizar. A gente sabe que existem muitas ferramentas hoje, é uma corrida por plataformas digitais, por exemplo, mas a sua aplicabilidade ela tem que ser muito clara, na verdade, porque, do contrário, o produtor ele passa a não utilizar. Então, algo daqui a um pouco que vai ser custoso, oneroso para o produtor e ele não vai utilizar, não faz muito sentido. Então, como pesquisa, nós temos também esse compromisso em fazer esse filtro, em olhar para essas novas ferramentas, né, e ajudar o produtor na sua adoção. Nós sempre falamos que nós estamos muito abertos a conversar com empresas de inovação, de tecnologia, né, porque aquilo que de fato é bom, nós temos que catalisar esse processo, acelerar esse processo, para que ele chegue o mais rápido possível até o produtor, uma vez que ele tem uma sua contribuição. E aquilo que não funciona, a gente também tem que aí ser franco em dizer que ele não vai funcionar. Então, esse às vezes é o nosso papel, da gente ser muito claro, muito franco quanto a isso, mas é o que as cooperativas e os produtores esperam. E só reforçando, nesse processo de inovação, acho que entramos aí talvez num novo momento, né, dentro do cooperativismo, e hoje, de forma conjunta, cooperativas, RDC, FECOAGRO, passam a olhar para isso, para desenho de novas ferramentas, né, para ajudar sempre o nosso produtor. Eu sempre volto aqui nas minhas salas a falar o nome do produtor, porque de fato ele é a essência e a razão da existência das cooperativas, e não é diferente para nós também. Então, uma vez que ele é o nosso foco, ele é quem vai beber daquele conhecimento gerado aqui, nós temos que sempre enaltecer o nosso produtor rural. Só para passar aqui, né? O Gilmar Seidel, o Genésio Júnior também mandaram seu alô aqui para nós. Lembrando, quem quiser pode mandar seus questionamentos aqui, que a gente vai, na medida do possível, responder. Bom, dentro disso, Gilmar, a gente sabe que ainda existem limitações para o uso de tecnologia no campo, né? Como questões de internet, questões de energia, muitas vezes. Como é que a RTC vê também isso e como é que tenta se driblar essas dificuldades, né? Na verdade, se a gente for falar no quesito tecnologia, muitas delas ainda são limitadas pela conectividade, né? Não pela conectividade com um pouco do nosso celular, para uso para WhatsApp ou para redes sociais, mas para aquele tipo de conexão que exige uma transferência de dados, por exemplo, do trator, da coletadeira, do pulverizador. Isso ainda é um empecilho, na verdade, e limita o uso de algumas tecnologias nas propriedades. E nós acabamos caminhando e olhando para isso com um espírito muito digital, mas com uma retaguarda ainda analógica, porque isso ainda faz parte da nossa essência. Nós temos aí grande parte dos produtores que talvez não estejam inseridos nesse modelo de inovação ainda, né? Não quer dizer que não vão chegar, uma nova geração talvez chegue nas propriedades, há um despertar, mas nós precisamos manter isso. Não é uma mudança abrupta assim que vai acontecer talvez de um ano para o outro. Então, passamos a olhar, né, a inovação de modo assim muito eficaz também, mas mantemos o nosso lado analógico para atender muitas coisas que vão ainda acontecer, porque esse ramo da agricultura ele é muito dinâmico, mas ao mesmo tempo as coisas não mudam assim de uma maneira muito abrupta. Por exemplo, pandemia chegou, mudou daqui um pouco aí a maneira como a empresa trabalhava, mudou a estratégia de negócio da empresa, o pessoal começou a trabalhar de casa, usar o home office, mas lá na propriedade as coisas continuaram acontecendo, né? Chegou a data de semear o trigo, os produtores iniciaram a semeadura do trigo, assim vai acontecer para a cultura da soja, por exemplo. Então, esses times continuam acontecendo e por isso que essa inovação que chega, na verdade, ela vem para contribuir ao longo dos processos já tradicionais da agricultura, ou seja, como uma forma de maximizar a produtividade e minimizar custos, mas não que eles vão tirar daqui a pouco produtores do processo, pelo menos eu não enxergo isso num curto espaço de tempo. E sim, eles vêm, na verdade, para ajudar, para auxiliar e para tornar a agricultura cada vez mais eficiente. Aí entra o papel dessa assistência técnica dada também, né? Fundamental, com certeza.
Bom, uma pergunta aqui que chega também, né? Fizeste aí também o doutorado nos Estados Unidos, né? Como é que você vê também esse desafio técnico dos produtores daqui em relação aos de lá, as diferenças que tem também em relação a isso? Essa é uma pergunta muito interessante, na verdade, porque às vezes a gente olha para a agricultura americana e acredita que, nossa, eles estão no paraíso e aqui nós estamos numa condição super adversa. Na verdade, essa é uma opinião pessoal, eu enxergo totalmente ao contrário. Por quê? Se pegar o hemisfério norte, por exemplo, os produtores têm aí a oportunidade de apenas uma safra no ano. Né? Tem a neve, né? Aí, que acaba impedindo daqui a um pouco essa continuidade. Por exemplo, o produtor faz a semeadura da soja, que compete naturalmente com o milho, como é aqui. Mas ele não consegue fazer soja-trigo como a gente faz, por exemplo. Né? Porque o ciclo, na verdade, que eles chamam a season que eles têm, ela não permite ter duas culturas, porque o espaço entre a saída da neve e a entrada da neve novamente, ela não permite que a gente tenha duas culturas. E se pegar, por exemplo, na nossa condição, especialmente de sul do Brasil, eu ouso falar que nós não temos espaço para duas culturas, nós temos espaço para três culturas. Tá? Nós estamos aqui, sul do Brasil, numa condição climática privilegiadíssima, diferente de muitas condições a nível mundial. Só que muitas vezes nós, e eu digo aí nós como agricultores, né, vamos tentar facilitar alguns processos, né? E às vezes eu digo, às vezes nós brincamos de ser produtor americano, investindo apenas em uma safra no ano, enquanto o produtor americano queria muito ser um produtor do Rio Grande do Sul, fazer mais, poder fazer mais de uma safra. Então, às vezes há uma inversão de papéis nesse sentido. Então, eu vejo a agricultura brasileira e principalmente aqui no sul do Brasil com uma série de oportunidades. Nós temos naturalmente algum atraso daqui um pouco aí em avanço de genética, por exemplo, que chega um pouquinho depois, mas não é um atraso assim que, nossa, nós estamos falando de um grande gap, tá? A questão, por exemplo, de maquinário, avanço tecnológico, também, eu acho que está muito equiparado o Brasil e os Estados Unidos, só que culturalmente o produtor americano, ele tem uma sede maior por tecnologia, ele gosta mais, então ele procura mais isso. O produtor brasileiro, aqui do Rio Grande do Sul do Brasil, é um pouquinho talvez mais receoso, né? Analisa primeiro, então, que também está correto. Né? Então, eu vejo que as agriculturas hoje, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, elas estão equiparadas. Tá? Nós temos, obviamente, problemas logísticos aqui no nosso estado, que às vezes interferem no nosso custo de produção. O nosso problema de pragas e doenças também, se for comparar com a agricultura americana, ele é muito maior, né? Porque a neve lá tem um efeito benéfico para isso, né? Para a quebra do ciclo de patógenos, para a quebra do ciclo de pragas, coisa que nós não temos aqui e a nossa condição climática favorece. Né? Então, só para dar um exemplo, problemas que nós temos aqui com a questão de doenças em soja, por exemplo, na ferrugem, né? Que demandam aí 4, às vezes até 5 aplicações de fungicida. Né? Os produtores americanos têm feito uma ou nenhuma. Né? Produtores mais tecnificados, que ousam investir um pouco mais, 2. Mas, assim, sem muita necessidade. Então, são paralelos que a gente faz, né? E é importante sempre frisar isso, que eu sempre considero que a agricultura brasileira é cheia de oportunidades. E isso também vai de encontro o fato de que o Brasil assume agora o posto de maior produtor mundial de soja. Né? E eu acredito que os Estados Unidos nunca voltará a nos superar, a menos que uma superestiagem aí, ou algo no sentido de revés climático nos prejudique. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco aí nesse foco, inclusive, de alimentar o mundo e superando alguns gargalos que nós temos, que às vezes nos tiram margem de rentabilidade, né, como a questão logística, né, e superando também alguns gargalos que nós temos, por exemplo, em minimizar efeitos climáticos, em investir mais em qualidade do solo, né, isso com certeza vai nos levar a outro patamar e aí, sem dúvida, ninguém mais pega o Brasil. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que nós estamos aqui no lugar certo e nós somos, talvez, aí o grande país que vai contribuir para a produção mundial de alimentos nos próximos anos, sem dúvida.
E a gente vê esses resultados, né, em relação às soja aí, até as medições são feitas, como teve recentemente a divulgação do Prêmio Máxima Produtividade de Soja, né, onde os cooperativistas aí também se destacaram, né? Sabe que é interessante, né? Porque às vezes a gente acredita que para chegar nesses patamares de produtividade dos campeões, precisa uma série de milagres, né? E esse ano, mais uma vez, se reforça. Na verdade, se pegar todo o histórico do SESB, cada vez vem reforçando mais que o que leva os produtores a se tornarem campeões de produtividade. Nada mais, nada menos que o básico bem feito. Tá? O produtor campeão desse ano, a nível de Brasil, aí, que foi anunciado no dia de ontem, né, que colheu 118 sacos de soja por hectare, é um produtor que investe muito em manejo. Né? Ele, inclusive, é famoso das redes sociais, aí, né? E sempre busca demonstrar, na verdade, os manejos que ele faz, a utilização de plantas de cobertura. Então, com certeza, aí está a grande contribuição para que a gente chegue em altos sucessos produtivos. Então, é chegar num patamar de produtividade elevado com custos compatíveis. Então, esse é um grande, talvez, gargalo, né, naqueles que eu mencionei, que a gente precisa superar e que vai fazer a produtividade aí do nosso estado, do nosso país, ir a outro patamar. E, com certeza, isso é importante porque nós estamos falando de aumentar a produtividade sem aumentar custos na mesma produção. Então, a gente sempre fala que essas duas linhas, a linha da produtividade e a linha do custo de produção, elas precisam descolar. Elas não devem seguir juntas. Então, isso é a nossa rentabilidade. Cada vez mais, crescer a produtividade, mas com custos menores, com custos compatíveis. Não, e interessante falasse, né, daquele compartilha essas informações, né? Muitas vezes tem aquela coisa eu vou esconder para mim a informação, não, e isso do cooperativismo, né, de compartilhar, disseminar, é o projeto que a RTC vem fazendo de disseminar essa tecnologia, disseminar melhores práticas. Com certeza, e é como a gente sempre fala, né? É importante que mais produtores passem a adotar, passem a entender, né? Que despertem, inclusive, a curiosidade neles, porque não é o Nestor, não é o Geomar que ganha com isso, né? É o Estado como um todo que ganha com isso, é o Brasil que ganha com isso. Então, nós estamos fazendo, na verdade, um trabalho em prol do nosso próprio país, não é um trabalho que a gente faz para nós mesmos. E acho que isso torna também esse processo aí de pesquisa, né, do trabalho que as cooperativas vêm fazendo muito mais gratificante. Ajudando o produtor, eu sempre digo, né, o produtor indo bem, a cooperativa vai bem, o Estado vai bem, o país vai bem. Então é uma cadeia, um efeito dominó de benefícios que a gente faz quando a gente pode colaborar, na verdade, na melhoria, na difusão de conhecimento para ajudar a agricultura, que também aí é um dos grandes pontos fortes do nosso país. Bom, quero entrar um pouquinho também na questão aí do momento, né, do inverno, né, e somente o plantio do trigo que está ocorrendo nesse momento, e que é um produto muito importante para a cooperativa, até pelo número de originação que a gente tem, que é muito grande. Como é que está sendo aí a questão do plantio do inverno aí na visão de vocês? E o que a RTC tem recomendado nesse caso do inverno? Bom, o trigo, basicamente, nós estamos aí com toda a semeadura a nível aí de área de atuação das cooperativas praticamente finalizada, né? Algumas que outras áreas que ainda ficaram para trás. Então, estimativas de aumento de área superior a 20%, isso muito conectado a um efeito benéfico relacionado a preço, né? Nós estamos aí com um preço bem bom, pensando aí no cenário de trigo, e também aí com a previsão de uma condição climática favorável que conduza para uma produtividade satisfatória. Então, são dois fatores que talvez contribuem muito para que o produtor talvez aumente aí a área cultivada com trigo. E isso é importante, na verdade, né? O trigo tem o seu papel aí para alimentação, é fundamental para o nosso estado, tá? Tem um simbolismo, inclusive, dentro da agricultura, e é importante que, na verdade, que a gente retome um cultivo de uma área de mais expressão, muito ligado a esses fatores aí, dada a importância da cultura. No entanto, a cultura tem suas peculiaridades também, né? Ela fica exposta, às vezes, a alguns reveses de manejo, mas principalmente a alguns reveses climáticos, né? Que, às vezes, inclusive, tornaram aí algumas, né,
barreiras para que os produtores continuassem cultivando trigo. Exemplo disso é que a área ela acabou decaindo nos últimos anos e esse ano ela expressa uma retomada. E o que a gente sempre vem incentivando, na verdade, né, e inclusive dentro daquilo que as cooperativas vêm fazendo, é a aplicabilidade da agronomia em si, né, esse conhecimento agronômico, para, novamente, fazer descolar a curva de custo em relação à curva de produtividade. E essas oportunidades são imensas, desde a escolha da cultivar, explorar a data de semeadura, né? Explorar essa genética, quando eu digo cultivar, que vai me permitir daqui a um pouco reduzir o uso de insumos, a exemplo de fungicidas, né? Focar no manejo, né? O manejo do sistema de produção como um todo, que um pouco me permite a redução do uso de algum outro insumo, exemplo, algum fertilizante, talvez, né? Então, são alternativas, na verdade, que a gente sempre busca quase que todo ano reforçar, porque elas são de fato muito importantes e fazem que tenha, na verdade, o seu potencial de aumentar a rentabilidade junto dos produtores. Então, como mencionei, nós temos aí um aumento de área para esse ano. Vamos torcer para que a condição climática seja favorável, a gente consiga uma produtividade satisfatória no final, que com certeza isso vai levar também aí, dadas as condições de preço que nós temos, uma rentabilidade bem interessante para os produtores. E que contribui também para minimizar um pouquinho, né, dos prejuízos que nós tivemos, inclusive, lá na safra de verão, que foram imensos, né, conforme a gente mencionou, para a cultura da soja. Então, esse manejo agronômico, né, esse manejo inteligente, olhando para aquilo que eu estou cultivando, é sempre importante e na cultura do trigo ele não é diferente. Ainda no inverno, como é que também são as outras culturas? Há espaço aí para crescimento de outras culturas de inverno? Com certeza. Esse é um ponto bem importante, na verdade, porque a gente não pode tratar o nosso estado como um manejo único, por exemplo, ou uma recomendação única. Assim como é para outras culturas, nós temos condições aí climáticas que permitem explorar com um pouco uma determinada cultura em determinada região, mas não que isso tenha que ser utilizado no estado inteiro. Nós temos naturalmente a soja como cultura de maior expressão, né, e maior adaptação, mas nós temos peculiaridades tanto entre culturas quanto dentro da mesma cultura. Por exemplo, né, um foco trigo para panificação, um foco trigo para biscoito. Regiões do estado permitem com que eu chegue a produções satisfatórias explorando esses fatores. O contrário talvez não seja verdadeiro, né? Uma região que não tem condição climática propícia para a produção do trigo-pão, por exemplo, não vai conseguir entregar aquela qualidade que se espera lá no final. Então, dentro do âmbito do inverno, nós temos aí espaço em determinadas regiões para canola, por exemplo, o próprio cultivo de aveia, tá? Triticale, centeio também, há uma retomada das culturas e há com certeza oportunidades de mercado. As cooperativas também passam a olhar muito para isso, né? Porque com certeza a gente tem que olhar o produtor, mas também tem que olhar o mercado, né, para que isso se torne viável. Mas sem dúvida, acho que cada vez mais explorar essas peculiaridades regionais, porque o manejo cada vez mais ele torna-se mais técnico, né? E a assertividade vai estar no detalhe. Então, como eu mencionei anteriormente, né? Nós temos oportunidade de 3 safras, mas daqui a um pouco, em uma região, vai ser com determinadas culturas, em outra região vai ser com outras. Então, esse entendimento é fundamental para o sucesso. Bom, Gilmar, a gente está chegando aqui ao final, né, da nossa live e queria deixar então como última questão, meio que um cenário virtual, o que é RTC projetos mais para frente também de atividade e outras ações? Bom, como eu mencionei, nós estamos trabalhando uma série de projetos, muitos deles aí que são ligados a parcerias com outras instituições. Cito aqui Embrapa, né, que tem sido grande parceira dos projetos da RTC, tem dado um suporte muito grande para as cooperativas também, universidades, tá, outras instituições público-privadas, justamente nesse âmbito de nós poder abraçar regiões maiores, né, e levar esse conhecimento para diferentes locais. Além, é claro, dessa área da atuação das cooperativas. Então, o que eu posso frisar é que nós vamos investir muito forte nessas estratégias de sistemas de produção, tá? Para entender isso, para explorar essas peculiaridades.
Nós temos agora uma oportunidade, né, da área de expansão aí na metade sul. Precisamos agora, isso é uma das metas, inclusive para 2020 já, a gente levar a pesquisa para lá, para poder ajudar os produtores que estão lá a melhorar o seu manejo, a melhorar a sua produtividade, a melhorar o seu encaixe. Então, eu acredito que num cenário aí de 3 a 5 anos, a gente pode com certeza falar em um aumento mínimo de 10 a 15% na produtividade do Rio Grande do Sul, e sem sombra de dúvida, num cenário de 5 anos, de 20 a 30%. Dadas essas contribuições que a pesquisa, né, focada, técnica, tem, né, e a capilaridade que as cooperativas têm, de causar esse impacto para a economia do Rio Grande do Sul e para a produção agrícola do Rio Grande do Sul. Então, vamos trabalhar muito forte em diferentes áreas do conhecimento, mas buscando entender as dores dos produtores, as dores das cooperativas e auxiliá-los. E, logicamente, com um pezinho em inovação, um pezinho em tecnologia, né? Porque nesse momento que a gente vive, ela é fundamental e nós enxergamos muita oportunidade nas novas ferramentas digitais para nos auxiliarem a ir mais longe, a enxergar aquilo que talvez nós não enxergamos com os nossos próprios olhos, e que daqui a pouco as ferramentas digitais vão poder nos auxiliar. Então, esse vai ser o foco dos próximos anos, muito trabalho, a gente tem uma série de desafios, mas a gente sabe que as cooperativas, os agrônomos, os produtores estão inseridos nesse processo e com certeza todo mundo está disposto a fazer diferente e a fazer algo mais pela agricultura do nosso estado. Espero, então, daqui a alguns anos a gente repetir essa live, bota nessa e ver quanto confirmou, esperando que a gente vai se confirmar dessas coisas. Pode me contar. Com certeza. Quero te agradecer pela disponibilidade e parabenizar a tia, toda a RTC, as cooperativas, falar aí também da Pecuária, né, o Propaco que estamos assistindo, que pode acompanhar muito desse trabalho que a gente faz pela Pecuagro, e desejar sucesso a esse projeto, que ele seja muito positivo ainda, como ele já está sendo para a cadeia produtiva, especial para os agricultores cooperativos. A gente agradece, né, em nome aqui da CCGL, do projeto da rede técnica das cooperativas, né, inclusive dos grandes parceiros aí, com o exemplo da FECOAGRO, né, que tem nos ajudado a fazer isso. E como eu sempre digo, esse é um trabalho feito a várias mãos, é um esforço coletivo, é um esforço conjunto, e é isso que faz a diferença, né, na qualidade do trabalho e também no seu potencial de impacto. Então, não é algo isolado, é uma força conjunta de inúmeras cooperativas que entenderam que esse processo era necessário. Então, de modo pessoal, também gostaria de aproveitar aqui para fazer um agradecimento a todas as cooperativas que vêm sendo parceiras desse projeto, que vêm incentivando, né, que vêm nos auxiliando, que vêm nos ajudando a abrir muitos leques também, a FECOAGRO por todo o apoio, o SESCOP e demais instituições, e as instituições parceiras, a universidade, a Embrapa e outras mais, que também aí têm, com certeza, feito um sinergismo muito interessante com a gente, e dizer que nós estamos abertos. Então, temos um desafio muito grande, mas com certeza estamos aí com muito sangue no olho para fazer a coisa acontecer. Sim, só é importante, né, destacar, né, a presença dessa CGL, que é a central que reúne diversas cooperativas, para poder agregar cada vez mais. Né? Isso aí. Lembrando, então, a todos que nós temos na sexta-feira, gastronomia, o chefe Norberto da CAP estará conosco aqui para falar sobre gastronomia. Tomar, brigadão, um grande abraço. Obrigado, Nestor. Um abraço a todos.